Unidade 1. Antes de tomarmos uma decisão e agirmos, seja em nossa vida pessoal ou profissional, devemos estudar, analisar a viabilidade dessa ação. Devemos nos questionar se essa ação é a mais correta dentre as diversas opções que temos. Para isso é importante que saibamos qual é nosso real objetivo, onde queremos chegar. Assim acontece nas organizações também, pois diante da competitividade, das mudanças que as organizações enfrentam, elas devem definir, primeiramente, onde querem chegar e a partir disso traçar os caminhos, estratégias, definir o que farão e como farão as coisas para que os objetivos sejam alcançados. Estratégia é um termo que vem sendo muito usado no meio empresarial e é ferramenta fundamental para que a organização consiga atingir suas metas e objetivos. Pensar de forma estratégica possibilita que a organização se atente às oportunidades e às ameaças que cercam a organização. História da estratégia. A estratégia não é algo novo na vida do homem. Segundo Chavenato e Sapiro, 2003, o conceito de estratégia não é recente, pois para os autores, desde quando o homem das cavernas se pôs a caçar, pescar ou lutar para obter sua sobrevivência, a estratégia sempre se fez presente como um plano antecipado do que fazer para ser vitorioso. Os estudos das estratégias empresariais, de acordo com Fernandes e Berton, 2005, p5, tiveram origem no cenário militar. O estudo de estratégias empresariais está fundamentado historicamente nos conceitos militares sobre como vencer os inimigos. Carl von Clausewitz, pai da estratégia militar moderna, definia 3 alvos para vencer o inimigo. O primeiro relacionava-se à avaliação das forças do inimigo, o segundo, avaliar os recursos do inimigo, e o terceiro alvo dizia respeito à sua disposição para lutar. Assim, Clausewitz enfatizava os fatores psicológicos da guerra, os fatores acidentais e, por fim, o caráter situacional das estratégias. As organizações passaram a utilizar esses métodos para a criação de estratégias para vencer as batalhas de mercado. Porém, tratando-se do meio empresarial, existem outros fatores envolvidos além de vencer o inimigo, concorrentes. As organizações devem se preocupar com o futuro, com as oportunidades disponíveis no mercado, entre outros fatores que nós vamos abordar nas próximas unidades. Outro estrategista que tem destaque durante as pesquisas sobre estratégia é o chinês Sun Tzu, que utilizou o termo estratégia há aproximadamente 3.000 anos. De acordo com Chavenato e Sapiro, 2009, Sun Tzu apresenta em seu livro sobre a arte da guerra alguns princípios para a arte da guerra, tratando assuntos como a preparação dos planos, manobras, variações táticas, pontos fortes e fracos dos inimigos, a organização do exército, etc. Na obra A Arte da Guerra de Sun Tzu, 2002, p. 149, é mencionado que as manobras estratégicas significam escolher os caminhos mais vantajosos. Segundo Batista, 2009, p. 26, percebe-se que estratégia significava, inicialmente, a ação de comandar ou conduzir exércitos em tempo de guerra, um esforço de guerra, Gemavat, 2000, um meio de vencer o inimigo, um instrumento de vitória na guerra, mais tarde estendido a outros campos do relacionamento humano, como o político, o econômico e o contexto empresarial. Em todos os seus usos, mantém-se a mesma raiz semântica, qual seja, a de estabelecer caminhos. Grave, Mendes, 2001. Apesar de sua origem militar, a estratégia evolui chegando às áreas da gestão, onde vem ganhando mais espaço nas organizações que desejam conquistar o mercado, ganhando destaque em relação aos seus concorrentes. A estratégia torna-se vantagem competitiva quando desenvolvida com comprometimento e dedicação de todos os envolvidos. Vamos conhecer algumas das ideias de estratégias encontradas no livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, 2002. A maior habilidade de um militar é conquistar as tropas inimigas sem lutar. Atentar para as regras da guerra. Se suas forças estão na proporção de 10:1 em relação ao inimigo, faça-o render-se. Se forem 5:1, ataque-o. Se 2 vezes mais numerosas, divida seu exército em 2, um para atacar o inimigo pela frente e outro pela retaguarda. Se ele responder ao ataque frontal, pode ser esmagado pela retaguarda. Se responder ao da retaguarda, pode ser esmagado pela frente. Quando em região difícil, não acampe. Em regiões que se cruzam boas estradas, una-se a seus aliados. Não demore em posições perigosamente isoladas. Numa posição desesperada, deve lutar. Há estradas que não devem ser percorridas e cidades que não devem ser sitiadas. Não marche a não ser que veja alguma vantagem, não use suas tropas a não ser que haja algo a ser ganho, não lute a menos que a posição seja crítica. Nenhum dirigente deve colocar tropas em campo apenas para satisfazer seu humor. Nenhum general deve travar uma batalha apenas para se vangloriar. A ira pode se transformar em alegria, o aborrecimento pode ser seguido de contentamento. Porém, um reino que tenha sido destruído jamais tornará a existir, nem os mortos podem ser ressuscitados. Conceito de estratégia. Vamos agora definir o que é estratégia.
Estratégia é uma palavra de origem grega. Stratégos, para os gregos antigos, significava o general superior ou generalíssimo, estratégia significava a arte deste general. Fonte: disponível em. Acesso em 20 de março. 2016. Para Camargo e Dias, 2003, o termo originou-se assim como o meio de um vencer o outro, como a virtude de um general de conduzir seu exército vitória, utilizando-se, para isso, de estratagemas e instrumentos que assegurassem a superioridade sobre o inimigo. Com o passar dos anos, a estratégia passou a fazer parte das organizações, e com isso temos uma nova definição para estratégia, agora voltada para o ambiente empresarial. Vejamos as definições de estratégia. Von Neumann e Morgenstern, 1947, p. 79, movimento ou uma série específica de movimentos feitos por uma empresa. Chandler Jr., 1962, p. 13, determinação de metas básicas a longo prazo e dos objetivos de uma empresa, bem como a adoção das linhas de ação e a aplicação dos recursos necessários para alcançar essas metas. Chiles, 1963, p. 113, conjunto de objetivos e de políticas importantes. Wrapp, 1967, p. 13. Maneira de se conduzir as ações estabelecidas pela empresa, tal como o maestro rege sua orquestra. Simon, 1971, p. 79. Conjunto de decisões que determinam o comportamento a ser exigido em um determinado período de tempo. Andrews, 1971, p. 28. Conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e de planos para atingir esses objetivos, postulados de forma que definem que atividade se encontra a empresa, que tipo de empresa ela é ou deseja ser. Rummelt, 1974, p. 28. Manutenção do sistema empresarial em funcionamento, de forma vantajosa. Buzel et al., 1977, p. 116. Conjunto de objetivos da empresa e a forma de alcançá-los. Steiner, 1979, p. 5. Futuridade das decisões correntes. Glueck et al., 1980, p. 9. Plano uniforme, compreendido e integrado, que é estabelecido para assegurar que os objetivos básicos da empresa serão alcançados. Pascal e Atos, 1982, p. 8. Processo de selecionar oportunidades definidas em termos de pedidos a serem atendidos e produtos a serem oferecidos. Mintzberg, 1983, p. 9. Forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados em programa previamente estabelecido. Sharplin, 1985, p. 6. Plano ou cursos de ação de vital, intensa e continuada importância para a empresa em sua totalidade. Porter, 1985, p. 21. Busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência, sendo que a escolha dessa estratégia competitiva está baseada no nível de atratividade da indústria e nos determinantes da posição competitiva relativa dentro desta indústria. Omai, 1985, p. 42. Modo pelo qual a empresa procura distinguir-se da maneira positiva da concorrência, usando seus pontos fortes para atender melhor às necessidades dos clientes. Ansoff, 1990, p. 93. Regras e diretrizes para a decisão que orientem o processo de desenvolvimento de uma empresa. Kim, 1992, p. 5. Padrão ou plano que integra os objetivos maiores de uma empresa, suas políticas e sequência de ações em um todo coeso. Stoner e Freeman, 1995, p. 141. Programa amplo para se definir e alcançar as metas de uma empresa, sendo a resposta desta seu ambiente através do tempo. Perceba que desde o início de 1950 já haviam diversas definições para estratégia voltada ao ambiente empresarial. Podemos perceber que, dentre as diversas definições apresentadas acima, existem algumas palavras que estão presentes na maioria das definições, como por exemplo, metas, objetivos, plano, ações, decisão, resultado. Oliveira, 2010, p. 185, em sua própria definição de estratégia descreve como um caminho, ou maneira, ou ação formulada e adequada para alcançar, preferencialmente de maneira diferenciada e inovadora, as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente, onde estão os fatores não controláveis. Outra definição é que estratégia é um conjunto de ações que os gestores adotam para melhorar o desempenho de uma empresa em relação a seus concorrentes. Hill, Jones, 2004, p. 4. Os gestores possuem um papel fundamental para a construção e na aplicação das estratégias. Tanto para Drucker, 1961, quanto para Ansoff, 1993 a Put Fernandes, Berton, 2005, p. 15,
A estratégia se constitui na ideia de mapear as direções futuras da organização a partir dos recursos que possuem. Vimos anteriormente que a estratégia teve origem militar, e assim como os generais articulavam seus soldados de forma estratégica, os gestores devem conduzir seus colaboradores e os demais recursos organizacionais também de uma forma estratégica para que os resultados sejam alcançados. As empresas utilizam estratégias para melhorar sua produtividade e seu resultado. Podemos usar a estratégia para nossa vida pessoal e profissional, para que possamos mudar da situação atual que nos encontramos para uma situação futura desejada. Os 5 PS para estratégia. A estratégia não é um conceito único e pode ser utilizado de diversas maneiras. Sendo assim, Mintzberg et al., 2006 Apud Martins, 2015, p. 37, apresentam 5 definições formais de estratégia, os 5 PS da estratégia. Estratégia como plano. Nesta definição, a estratégia é entendida como um curso de ações planejadas para se alcançar algo que é desejado. É um conjunto de diretrizes para lidar com uma situação. Mintzberg descreve ainda que as estratégias como plano possuem 2 características principais. São preparadas previamente as ações para as quais se aplicam e são desenvolvidas conscientemente e deliberadamente. Estratégia como pretexto. A estratégia pode ser usada com a finalidade de confundir, iludir o concorrente, onde ela age como uma manobra particular para eliminar ou enfraquecer o concorrente, sendo utilizada como um instrumento para lidar com a competição que a empresa enfrenta na sua atuação no mercado. Estratégia como padrão. A partir do momento em que um plano estratégico está estabelecido em uma organização e ele traz resultados positivos, ele torna-se um padrão e é incorporado pela organização. Como padrão, as estratégias são emergentes, surgindo muitas vezes, sem intenção. Estratégia como posição. Trata-se de uma forma de localizar a empresa no seu meio ambiente. A organização busca um nicho ou uma área de atuação que lhe permita sustentar-se e defender sua posição. Refere-se a como a organização é vista pelo mercado. Estratégia como perspectiva. De acordo com Mintzberg, todas as estratégias são abstrações que existem apenas na cabeça das partes interessadas, onde através do compartilhamento de ações e intenções pelos membros da organização através de ideias vindas da sua imaginação, a estratégia se difunde pelo padrão de pensamentos, ideologias, valores, culturas e percepção interna da organização. A tabela a seguir ajudará você, acadêmico, a compreender os 5 PS da estratégia. Plano, curso ou ação, diretriz. Preparadas previamente as ações. Desenvolvidas consciente e deliberadamente. Pretexto, manobra específica. Relacionada à estratégia como plano, com o intuito de manobrar a concorrência. Padrão, consistência de comportamento, padrão relacionado à ação, com intenção. Pode haver um plano implícito atrás do padrão. Posição em relação a uma referência. Ponto de referência, ambiente, concorrente, mercado. Olhar para fora, posicionamento, relacionando a organização. Perspectiva, conceito da organização, visualizado internamente. Perspectiva compartilhada, olhar para dentro, perspectiva, relacionando a organização. Segundo os autores, não é utilizado apenas um único conceito de estratégia para todas as organizações. O conceito de estratégia vai depender de cada organização e da atuação desta organização. Para algumas, a estratégia estará mais relacionada com planos, já para outras, a forma de concorrer no mercado. Escolas da estratégia. A estratégia é essencial para o sucesso de uma organização no mercado. A literatura nos sugere que a estratégia tem sido caracterizada por 10 diferentes dimensões, as chamadas escolas. Mintzberg, Austran e Lampel, 2000, sugerem 10 escolas de estratégia divididas em escolas prescritivas, escola do design, escola do planejamento, escola do posicionamento e escolas descritivas, escola empreendedora, escola cognitiva, escola do aprendizado, escola do poder, escola cultural, escola ambiental e escola de configuração. Vejamos então a filosofia de cada uma dessas escolas com relação à formação de estratégia. Escola do design. A formação de estratégia é vista como um processo de concepção. Busca uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas, a fim de posicionar a empresa em seu ambiente. A responsabilidade pela percepção e controle da concepção estratégica é do executivo principal da organização, o que é criticado, pois a plena participação de outros atores enriquece a análise e escolha da melhor estratégia. Exemplo: fazer análise do ambiente utilizando a ferramenta matriz SWOT, a fim de avaliar os pontos fortes e fracos da situação interna e as ameaças e oportunidades da situação externa, para criar e gerar a base da estratégia da empresa. Matriz SWOT
Sua sigla significa strengths, forças, weaknesses, fraquezas, opportunities, oportunidades, e threats, ameaças. Vamos estudar sobre a matriz SWOT na próxima unidade. Escola de Planejamento. A formação da estratégia é vista como um processo formal, sustentado por técnicas, programas, planos. É feito um estudo formal para pensar a estratégia. Deriva da escola de design, mas é mais elaborada, com planos mais complexos e controles específicos. Exemplo: as atividades de controle desenvolvidas pelo setor de planejamento e controle de produção, PCP, de uma empresa. A partir de uma análise delas é possível verificar os pontos a melhorar na empresa, como, por exemplo, melhorar a programação da produção de um setor químico com produção em bateladas. Escola de Posicionamento. A formação de estratégia é vista como um processo analítico. O administrador é mais analista, faz uma análise dos fatos passados e dos dados estatísticos, a fim de planejar o futuro. Michael Porter foi o impulsionador desta escola, contribuindo com ferramentas como as 5 forças de Porter, que influenciam a concorrência, e as estratégias genéricas de Porter, que busca alcançar um desempenho acima da média numa indústria. O papel desta escola é apoiar o processo de formulação de estratégia, e não criar estratégias, pois a análise de dados é um processo estático e ordenado e não dinâmico, rico e confuso como de formulação de estratégia. Exemplo: fazer análise da atratividade e competitividade de um setor, descrevendo as 5 forças de Porter referentes ao negócio, a fim de analisar a rivalidade dos concorrentes, as ameaças de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos fornecedores e dos clientes. A partir da análise dos resultados, é possível pensar numa estratégia competitiva para entrar ou manter-se no mercado. Escola empreendedora. A formação de estratégia é vista como um processo visionário. Este processo está na mente do líder, o empreendedor que tem uma visão de futuro da organização e um senso de direção a longo prazo. Assim, a visão estratégica é maleável, deliberada, foco no controle, e emergente, foco no aprendizado. As estratégias visionárias são proativas, com liderança personalizada, o que possibilita inovações e diferenciação para a organização. Contudo, por ser dependente de um único indivíduo, o líder, a estratégia possui um processo obscuro, enterrado na cognição humana. Exemplo: pequenas empresas que são administradas pelo próprio dono e criador do negócio são dependentes das ideias e visões dele para formular estratégias de concorrência. Por exemplo, um posto de combustível num bairro, para aumentar suas vendas ou manter seus clientes, o líder empreendedor passa a comercializar GNV, visto que é uma tendência de novo combustível que os clientes estão aderindo e não há nenhum posto na região oferecendo este produto. Escola cognitiva. A formação de estratégia é vista como um processo mental. É o estudo de como os indivíduos processam as informações vindas do ambiente e formulam uma estratégia na mente, a fim de categorizar o processo em mapas, modelos, conceitos e esquemas. Assim, o mundo visto pode ser modelado, emoldurado e construído. Compreender a mente humana e como as várias áreas de conhecimento interagem na mente do estrategista é uma grande contribuição para a psicologia cognitiva. Apesar deste mapeamento ainda não ser possível, esta escola reconhece o processo criativo mental do estrategista e o quanto esta subjetividade cognitiva é uma incógnita interessante a ser desvendada. Exemplo: perante um ambiente em crise econômica, como por exemplo, a crise mundial vivida em consequência do não pagamento das hipotecas nos Estados Unidos, o estrategista de uma empresa utiliza seu conhecimento inconsciente ou consciente, relacionando com a percepção do ambiente, e formula uma estratégia de sobrevivência financeira para a empresa. Escola de aprendizado. A formação da estratégia é vista como um processo emergente, que procede do comportamento que estimula o pensamento retrospectivo para que se possa compreender a ação. A estratégia realiza-se ao longo do tempo, através de seus membros, individualmente ou coletivamente. Assim, o papel da liderança passa a ser de não preconceber estratégias deliberadas, mas de gerenciar o processo de aprendizado estratégico, pelo qual novas estratégias podem surgir. A contribuição desta escola é importante, pois nem sempre as empresas possuem um empreendedor visionário e elas precisam construir estratégias levando em conta os diferentes conhecimentos individuais e coletivos, para enfrentar ambientes dinâmicos e imprevisíveis. Exemplo: o conhecimento tácito de um indivíduo pode visualizar coisas ocultas e formular ideias e estratégias que só pelo conhecimento explícito não seria possível. Por exemplo, os operários que trabalhavam no processo de fabricação de creme dental possuíam uma solução mais simples e barata do que os engenheiros para o problema de caixas de creme dental vazias, pois obtinham conhecimento tácito do processo. Escola do poder. A formação da estratégia é vista como um processo de negociação, utilizando a influência do poder e da política.
As estratégias tendem a ser emergentes e assumem mais a forma de posições e meios de iludir do que de perspectivas. É subdividida em micropoder, formação de estratégia pela persuasão, barganha ou confronto direto entre os atores que dividem o poder na empresa, e macropoder, utiliza seu poder sobre os outros e parceiros de alianças para negociar estratégias coletivas de seu interesse. A dimensão política pode ter um papel positivo na organização, pois possibilita mudanças necessárias bloqueadas pelas formas mais estabelecidas e legítimas de influência. Por outro lado, também pode ser a fonte de muito desperdício e distorção, pois as forças integradoras de liderança e cultura são desprezadas pela escola. Exemplo: vários municípios solicitam recursos federais para financiar obras de saneamento para a população. Todos se enquadram nos pré-requisitos definidos pelo governo, porém os recursos são limitados e não será possível atender a todos. Os prefeitos que possuem influência política com os governantes, geralmente por serem do mesmo partido, terão mais probabilidade de conseguir os recursos para seu município. Escola cultural. A formação da estratégia é vista como um processo coletivo, de interação social, baseado nas crenças e nas interpretações comuns aos membros de uma organização, as quais são adquiridas através de um processo de aculturação ou socialização. Assim, a estratégia assume a forma de uma perspectiva inconsciente e de interação social. Nesta visão, é difícil criar novas estratégias, pois dependem da aceitação cultural e consenso de expectativas. Exemplo: uma estratégia de fusão de empresas pode acarretar em confronto de diferentes culturas. As diferenças culturais menos evidentes podem servir para desfazer a união. Escola ambiental. A formação da estratégia é vista como um processo reativo. A organização é passiva, reage ao ambiente, isto é, cria estratégias a partir do que o ambiente apresenta. As organizações não visam umas às outras diretamente. Em vez disso, é o ambiente que estabelece os critérios de adequação. Nesta escola, ambiente significa tudo o que não é a organização. Assim, os processos de estratégia são desenvolvidos pela percepção que se tem do ambiente. Exemplo: um pequeno mercado num determinado bairro trabalha há anos no mesmo ritmo e forma. Não se preocupe em melhorar processos e inovar em produtos e serviços. Num determinado momento, abre um novo empreendimento no bairro, outro mercado concorrente, com maior diversidade de produtos e promoções atraentes. Ao perceber que o ambiente mudou e que está perdendo clientes, o mercadinho antigo reage com lançamento de promoções e busca adequar-se à nova realidade, melhorando seu empreendimento. Escola da configuração. A estratégia é vista como um processo de transformação, através de mudanças estruturais e inovações. As organizações são percebidas como configurações, ou seja, agrupamentos coerentes de características e comportamentos. Para haver uma mudança estratégica, a organização tem que mudar de configuração, ocorrendo assim, uma transformação da organização. Exemplo: a empresa Fuji trabalhava com filmes fotográficos e mudou radicalmente sua estratégia a fim de adaptar-se às novas tecnologias do mercado fotográfico. Passou a comercializar máquinas digitais ao invés dos filmes fotográficos. As formulações da estratégia de uma organização baseiam-se nessas escolas, não apenas em uma, pois elas se misturam e se complementam. A estratégia adotada deverá ser aquela que atende à realidade em que a organização se encontra. Quer saber mais sobre estratégia? Então sugiro a leitura Safari de Estratégia, um roteiro pela selva do planejamento estratégico de Henry Mintzberg, Bruce Austran e Joseph Lampel. Porto Alegre, Bookman, 2000. Este livro apresenta o mais completo e profundo roteiro pelas diversas áreas do planejamento estratégico. Apesar da riqueza e do detalhamento da análise, que vai muito além de tudo que já foi publicado sobre o assunto, este é um texto de leitura fácil e agradável. Se estratégia empresarial é um assunto do seu interesse, este é um safari que você não pode perder. Resumo do tópico 1. Neste tópico vimos que a utilização da estratégia estava ligada à ação de controlar e direcionar o exército para vencer o inimigo. Conhecemos diversos conceitos de estratégia. A estratégia é usada pelas organizações para melhorar seu resultado e que ela também pode ser usada em nossa vida pessoal. As 5 dimensões da estratégia, os chamados 5 PS da estratégia são: estratégia como plano, estratégia como pretexto, estratégia como padrão, estratégia como posição e estratégia como perspectiva. As escolas de estratégia são divididas em escolas prescritivas, escola do design, escola do planejamento, escola do posicionamento e escolas descritivas, escola empreendedora, escola cognitiva, escola do aprendizado, escola do poder, escola cultural, escola ambiental e escola de configuração. A formulação da estratégia de uma organização baseia-se nessas escolas, não apenas em uma, pois elas se misturam e se complementam.